Vou botar o áudio para vocês falar. Então, a conta da questão da fluorescência, da da estação dos elétrons, a volta do espaço fundamental, é isso que faz com que ele tenha cor, né? Aí, só o painel aromático, embora as ligações sejam plugadas, se tu perdesse essa configuração, tu vai ter um gosto colorido. Mas a configuração é de autossuficiência. Abre uma imagem no grupo, a imagem. Questão massa, né? Ele que entendeu um pouquinho mais da vida. Consegui, tá? Então, vamos entrando no clima do composto. Talvez eu fosse uma faculdade. Pouca coisa. Tá, vamos lá, seguinte. A localização dos elétrons todo o composto. Então, por isso que ele tem cor, né? Isso é uma característica dos fluidos. Então, por isso a letra E e não a letra A. Quando fala em conjugado, mas isso na molécula, só o benzeno não dá a cor. Não sei se eu consegui ser claro. Mas é tudo grita aí. Beijo. Sim. Não, eu só com base no que eu estudo, bom, nos livros da escola não dá. Aí é mais claro, né? Porque eu dei uma olhadinha ontem nos livros, isso que a Marta Reis, que é a minha referência de livro de ensino médio, assim, estava profunda mais, não tem. Entende? Então, que bom, adoro você que me faz essas provocações, que eu aprendo pra caramba e aprendo mais quando vem coisas que eu não sei responder do que coisas que eu sei responder. Que poderia cair no meio, tá? Sim. Isso aí ia cair uma galera ia cair nessa. Sim. Aí que eu tô rasgando elogio aqui pra minha cunhada. Bom, vamos nós aqui. Vamos nós, então, meu Brasil. Deu para ficar claro? Olha lá. E aí? O que vocês acham? Já vamos trazer Eu não lembro se eu já falei para vocês sobre isso. Talvez eu até já tenha falado. Acho que já falou. Hã? Comentar vai dar muito. Gente, não é possível, tá? Ah, tá. Baque. Não, é só, não é possível. Imagina se fosse possível, gente. Mas... Vamos até fazer né? Eu tô hoje eu acordei. Com dor no estômago, uma toma cheia do pique. Quem é o que manda bem? Videozinho. Eu posso ver. Não, videozinho, faz, né? Que... Como é que tá meu cabelo? Tô bem. Deu? Não, gente, não é possível obter urina ou a partir de urina, mas, porém, todavia, no entanto, o Wayne Brandt, que é o responsável por essa maluquice, lá em 1600 vai bolinha, ele conseguiu fazer uma coisa muito interessante que eu vou contar para vocês. Vou começar com uma fofoca legal, para entrar no clima do sextou, para entrar no clima da química, para esse final de semana, assim, ó, se encantar com os exercícios, né? Porque a química não é algo ruim, assim. Antes de eu contar a fofoca para vocês, deixa eu revisar aqui com vocês 2 gráficos que é importante vocês terem
noção, tá? Qual é a diferença de substância pura e simples? Tá? Substância pura e mistura, desculpa, tá? Se tu analisar, aqui, quando tem a mudança do estado físico, né, nessa transição do sólido para o líquido, do líquido para gasoso, e aqui da mesma forma, aqui a gente tem uma temperatura inicial, uma temperatura final, inicial e final, e aqui é constante. Então, meus amados, sim, quando a tua substância ela é totalmente pura, toda essa transição de ponto de fusão e ebulição acontece na mesma temperatura, uma temperatura constante, diferentemente da mistura. No mundo, a gente tem mais misturas ou mais substâncias puras? Sim, muito mais misturas. A água que vocês bebem é pura? Não. Não, né? A água mineral é pura? Quem não pode tomar água pura, né? Eu já ouvi falar assim. Não sei se vai dar alguma zebra. Não. Mas o que a gente precisa? A gente precisa de minerais, né? E a água, ela é uma fonte de mineral importante para nós. Principalmente por causa do flúor, que é uma coisa que a gente não tem na nossa alimentação cotidiana. Tá? Então, não é que tu vai morrer nem nada. Onde é que tu vai encontrar água, prof? Água pura. A água pura, tu encontra ela em laboratório. Tu usa dentro do laboratório o H2O só para fazer análise química. Tá? Aí tu passa essa água num destilador, num purificador, então passa em equipamentos que não são baratos, que não dá para a gente ter na nossa cozinha de casa, até dá, né? Pode até comprar, mas você tá botando dinheiro fora aí, tá? Para poder usar isso aí para fazer análises mais detalhadas, né? Mais precisadas. Muito bem. Quando eu falo de substância pura, não. Quando eu falo de mistura, eu caio em dois cenários. A homogênea, que está aqui, e a heterogênea, tá? Qual é o problema da foto da heterogênea? O problema é que fica muito na ideia de que tu vai visualizar as fases da heterogênea. E não necessariamente tu vai visualizar. O sangue é uma mistura heterogênea. O leite é uma mistura heterogênea. Mais. A gelatina, mais. A maionese. Sim, mas tu tens mais de uma fase ali. Tu não chama isso de mistura homogênea, né? Se trata de coloides. E aí eu aqui para reforçar para vocês desse detalhe, desse perigo, né, de ficar só focado na ideia das 3 fases, das 2 fases, das 4 fases, tá? Então, para separar vocês em relação ao que é sistema e fase, eu trouxe esse quadrado que eu acho bem legal. Olha só, eu tenho um sistema homogêneo em 2 cenários, quando não tem mistura e quando tem mistura. Então, quando não tem mistura, água pura, H2O, eu vou ter um sistema homogêneo. Eu posso ter um sistema homogêneo numa mistura? Claro que pode, água e sal. Claro, desde que tu não exceda aí o limite do coeficiente de solubilidade a ponto de precipitar, né? De ficar um corpo de fundo. Mas, via de regra, quando tu mistura água com sal, tu pode acabar tendo uma mistura, tá? Então, isso é um sistema homogêneo, que enxerga uma única fase. No sistema heterogêneo, pode ter uma situação heterogênea sem ter mistura? Claro que sim. Então, olha lá, quando eu misturo água, mistura não, olha aí, eu vou me corrigir. Quando eu coloco gelo na água, por que eu não tenho mistura? Aí eu vou ter um asterisco ali, porque parte do pressuposto que mistura está relacionada a substâncias que são diferentes. E a água e o gelo são a mesma coisa, só que em estados físicos ou fases de agregação diferentes, tá? Então, ó, eu consigo ter um sistema de mais de uma fase para uma mesma mistura.
E aí é o exemplo clássico da água com óleo, né? Vai ter um sistema heterogêneo e vai ter uma mistura heterogênea. Tudo bem. Falando de solução agora, tá? E solução, onde eu coloco coisas diferentes para se misturarem. Então, eu vou cair aqui, ó, uma mistura homogênea. Uma mistura que é homogênea, ela é chamada de solução. E aí lá, estamos quase aí, né, batendo na trave do próximo livro, a gente vai, um dos primeiros módulos é cálculo de soluções. Não só cálculo, mas a parte teórica, solução saturada, insaturada, supersaturada, saturada com corpo de fundo. Fala, Roberto. Que cálculo de solução, né? Tipo, Mol por litro, tá. milimol por litro, grama por litro, ppm, ppb, titulação, percentual volume, percentual massa-volume, percentual massa-massa, tudo são fórmulas. É, parte. É, não gosta? Eu não tô bem ligado. Sério? Eu achei que por tu gostar de estequiometria, eu ia gostar. Eu lembro das fórmulas. Mas eu faço tudo repetitivo. É? A única forma... Ai, eu sempre sei decorar a fórmula. E ai, eu não Nossa, lembro. Aquela da... Eu também. Não, sei eu a nem fórmula. sei. A única fórmula que eu mostro em solução, não, mentira, eu mostro todas, mas eu nem dou ênfase. E dá para fazer tudo, raciocínio lógico, Ah, bom. Então, tá? é, O único detalhe é o C1, B1, C2, C2, que é o cálculo de diluição. Entendeu? Durante toda a química orgânica, toda a química, olha, eu vou organizar a cabeça. Vocês vão basicamente trabalhar em duas formas. A do PV igual a NNT, que é do estudo dos gases, que é o primeiro módulo da próxima apostila, e a adição de um igual a C2. Só. Só. tem aquela de, ai, olha só a massa do soluto e o volume da solução. Não. Aí, vai, não E dá lembro. para raciocinar usando a parte lógica da coisa, por que não, sabe? Ah, então, É que nem lá em cálculo estequiométrico. Pelo amor de Deus, passa trabalho. sim. Até porque eu particularmente, sou péssima para decorar qualquer coisa, né? Bom, olha lá. Então, eu tenho o soluto e o solvente. O soluto é o que está em menor quantidade, e aí a gente chama isso de disperso, e o solvente de dispersante. Tá? O soluto, o disperso, ele vai aí até o nanômetro, que é muito pequenininho, é 10 a menos 9 metros. E eu só sei disso porque faz pouco tempo que eu dei aula disso, porque para decorar essas coisas. Só para vocês terem noção, tá? Como eu não sou bom em decorar, caiu no último concurso público que eu fiz sobre colóides, qual era o tamanho do colóide, de quanto a quanto ia, eu não lembrava. Eu acho isso assim, ó, o óleo para o óleo. Necessário, pelo amor de Deus. Meus amados, abrindo a apostila de vocês, peguem ela. Vou pegar lá. Último módulo, então, hein? Em quase um mês de antecedente. Tem que trazer uns simulados aí, surpresa. Já tá sabendo que eu sou dessas, né? Não. Já prepararam ela? O Roberto também não, mas tu tá ligado. Qualquer dia que eu aparecer aqui sorrindo com de ponta a ponta, eu te preparo simulado, surpresa. Mini simulado. Só para entrar no clima. Para dar aquela assustada. Né? Tá, 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 tá. Eu não botei. Acho que deu até filosófica, não. É o último. Eu tenho decorado, foi na ordem alfabética. Não, eu primeiro, então. Ah, eu não lembro disso. Eu testa, eu não em primeiro. Ah, É que É que a gente tem a lógica do contrário. Eu tenho que as eu quero tornar ordem alfabética, eu falo Maria primeiro. Quase Fácil, né? Esse é o primeiro, né? Quando chama de programação. Então, eu testo, eu primeiro, então. mas o que não. É o eu vou saber, sabe, entendeu? Eu sou uma pessoa. Aí eu boto lá isso,
Gente, eu tô tentando achar a ortográfica e biotética aqui no texto, que eu lembro que tinha. Me ajudem a achar, por favor. É muito bom falar dessas coisas que a gente usa pra biblioteca dos outros também. Eu sempre troquei cor. Não tô achando mesmo. Que legal. Tá em propriedade dos materiais. Não tinha. Isso, Bizarro. depois é. Mas tem certeza que eu sei. Não sei agora, tô dando uma na minha cabecinha. Tá que eu comentei. Ah, tá. Página 12. Isso, página 12. Aí eu comento, tá? Então, ó, em alguns casos especiais, uma mistura pode se apresentar temperatura de fusão ou temperatura de ebulição constante, mas nunca as duas são constantes para a mesma mistura. Quando a temperatura de fusão é constante, dizemos que a mistura é eutética. No caso de a temperatura de ebulição ser constante, dizemos que ela é azeotrópica. Como é que tu decorou? Clarinha? Não, eu peguei. Vamos estudar primeiro, né? Isso. Então, eu primeiro. Eu, em primeiro lugar. Bem Bem facilista. Eu então, primeiro estabilizado, quando tiver o ponto de fusão estabilizado, tá? Tá. É eu técnica, e mas eu não É o outro. Que tá em ordem alfabética, só que é tudo ao contrário, as duas coisas ao contrário. É. Que eu vou na ordem alfabética, que o A vem antes do E, A é o próprio eutética, e o A tá variando antes do eutética, só que eu foco na variação, ela foca na estabilidade. Entendi. Né? Então, as misturas podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas, dependendo do número de fases que apresentar, tá? Muito bem. O que eu queria dizer para vocês? Dessa parte aqui não está nos slides, que agora está na mochila que eu vi, e vai aparecer em questões do Enem, é a parte de densidade. O Enem adora trazer um trabalho em cima da densidade, tá? Eu vou seguir aqui com os slides com vocês, mas já analisem ali na página 3 e 4. Vai ter algum textinho sobre densidade para vocês, tá? E o Roberto imprime para as meninas as questões, para elas levarem no final de semana para casa. Já para agora, para a gente resolver, ou só para levar para casa? Não, para levar para casa. Beleza. Aí semana que vem a gente faz uma batelada, faço os exercícios, para a gente trazer as dúvidas de vocês e a gente já fazer, já que a gente está com bastante tempo, tá? Vocês vão ver que vocês vão se deparar com questões de densidade. Aquela questão de pedir né, de quinta, né? Pois é, eu estava perguntando agora se não era de que E a densidade? era densidade. A do copinho? Ah, Eu não, botava a bolinha dentro. eu acho. Aquela da gasolina e do etanol, né? Que ele não resolveu, por isso era química. Teve isso também? Ah, Ele não resolveu aquela. Não, Não é que a da bolinha ele até fez, eu acho. Essa ele fez, ele usou utilizando a forma da pressão de empuxo. Ah, isso. Eu vi. Aquela ali, ó. De densidade. Essa aí. Isso, 117. Eu não consegui Acho que é lembrar. química. eu por densidade. Densidade, né? Deu certo. E ele Eu acho que eu saberia fazer, mano. E é densidade. Não tinha. Conseguiu Calor de fazer? combustão. Já caiu assim, eu acho, em algum lugar. Calor de Tipo, a densidade combustão. Mas primeiro tu usa de um, depois tu descobrir do outro. Tem que fazer uma equivalência, né? Vamos terminar? Nada contra, pessoal. Só para a gente terminar aqui, ó. Substâncias que são simples, né? Bem básicas. A gente vai ter que ter o mesmo elemento sempre, né? Então, O2, N2, H2, Cl2. E aí, no caso do hélio, ele está sozinho, porque é um gás nobre. O que significa isso? Ele tem necessidade de se ligar a alguém? Não tem, né? Ele e os demais gases nobres, super de boa na lagoa. Então, por isso que, cadê o meu não, né? Ou do slide. Então, aqui a gente tem esse livro de gás não.
de gás hélio, e aí as moléculas lá dentro não vão estar conectadas, vão estar ali ocupando espaço, mas sem chegar a se interagir. Muito bem. E a substância composta, o que vai ter de diferente da síntese? Ela vai ter mais de um elemento químico na estrutura, tá? Muito bem. Um caso especial aí, que é importante falar, quando a gente está em cima do mesmo elemento químico, né, que ao invés de eu chamar isso de uma substância simples, eu chamo de uma substância alotrópica, que o Enem curte, principalmente por causa do carbono, porque o carbono ele vai ser encontrado na natureza de tantas formas possíveis, tá? E aí aqui eu peço para vocês abrirem lá na página 99 do livro, se eu não me engano, coloque um post-it. Olha, decorei a página. Fazia tempo que eu não falava disso para vocês, tá? Nós temos ali 3 exemplos de substâncias holotrópicas por carbono, né? Não é só o carbono que acaba se ligando entre ele, no caso, para formar uma substância holotrópica. Desculpa. O oxigênio faz isso, oxigênio, ozônio, o fósforo faz isso, o enxofre faz isso, tá? Então, vamos dar uma olhadinha ali, ó. Página 98, primeiro. Por serem substâncias covalentes, tanto a grafita quanto o diamante não formam moléculas individuais, e sim uma enorme rede de átomos ligados por ligações covalentes, o que explica os altos pontos de fusão de ambos. Então, para ocorrer a transformação do estado sólido por líquido, é necessário romper as inúmeras ligações covalentes que mantêm seus átomos unidos. Nenhum solvente consegue romper as ligações covalentes presentes na grafita e no diamante. Isso ocorre porque as ligações covalentes nesse contexto são muito fortes e nenhum solvente consegue estabelecer interações, está vendo isso? Interações com força suficiente para romper essas ligações nesses sólidos. Mesmo sendo formados pelo mesmo elemento químico, a grafita e o diamante apresentam diferenças consideráveis em suas propriedades. Tá? Já caiu no Enem, tá, pessoal? Propriedades da grafita, cobrando na prova. Então, se o aluno, por exemplo, tivesse sido lá em 2000 e vai bolinha, meu aluno, nem tá ficando alto, no caso, e ele tivesse lido uma apostila que tem essas características, teria mandado bem, tá? Olha lá, a diferença da grafita para o diamante ali, ó. Grafita conduz corrente elétrica, marquem aí, no estado sólido. E o diamante não conduz. Tá? Eu acho que isso é um ponto bem interessante. O que caiu no Enem ali, ó? A parte de usar a grafita ser usada como lubrificante de chácara. Existe também outra variedade alotrópica do carbono chamada de fullereno. Que nome, né? Esse, ao contrário do diamante e da grafita, é uma variedade alotrópica formada por moléculas, ou seja, os fullerenos são substâncias moleculares. Vamos ver se você está por dentro de como o diamante é formado. Observe a seguir que um dos personagens, a mãe do menino, a dona Grafita, da ilustração, comenta para o menino: seu pai tem sofrido muita pressão ultimamente. Então, virem a página que eu fico lendo ali, que vocês olhem a chargezinha ali, ó. Enquanto olha para o diamante, o pai do menino. E aí, qual será a relação entre a grafita e o diamante e o que foi dito pela mãe? A imagem acima faz alusão ao processo de produção de diamante, onde a transformação da grafita em diamante é feita submetendo-a à pressão e temperaturas muito altas, como as encontradas nas camadas mais internas da Terra. Deu para pegar a visão? Temos ainda, anotem a lápis para vocês pesquisarem, grafeno, um outro alotrópico do carbono. E eu acho que é o grafeno que é usado para fazer a produção de celulares com tela dobrável. Esses que a gente tem que dobra a tela, sabe? A Mira tem, da Samsung,
Tá, meus amados? Então, aí, um detalhe sobre o diamante e o grafite. Deixei aqui uma mapinha mental para vocês, tá? A gente tem, então, exemplos como o gás ozônio, o gás oxigênio, o fósforo branco e vermelho, o enxofre ortorrômbico e o enxofre monocíclico, e aqui o diamante. Voltando, o diamante não, o carbono, com suas alotropias. Voltando para o primeiro módulo ali, deixa eu ver onde é que está a parte dos substâncias alotrópicas. Me ajudem a achar de novo. Ah, não, aí eu já sei onde está. Sobre a alotropia. Página 56. Embaixo do quadradinho que está ali, tá? Diz o seguinte, ó. Veja no quadro acima que o átomo oxigênio aparece de duas formas dentro da substância simples. Nesse caso, quando temos substâncias simples diferentes, formadas pelo mesmo elemento, chamamos de substâncias alotrópicas. Ah, eu queria... Não. Ah, que droga. Não botei aqui. Ah, não sei se está aqui na apostila, achei que estava. Porque assim, pessoal, vocês podem ter substância alotrópica variando o quê? O número de átomos, tá? Então, o carbono, dá para dar um zoom aqui, tá? Gente, pode ter controle. Dá no controle, eu não sei. Bom, para não investir tempo, dá para ver que aqui, ó, cada bolinha pretinha é um átomo de carbono, que é totalmente diferente do número de átomos de carbono. A forma de interação também. Por que que isso aqui é mais duro? Isso aqui é mais duro do que isso aqui. Ah, tá, mas conectado? Porque além, ambos têm ligações, tá? Ligações covalentes. Só que tá vendo isso aqui, ó? Peguem no livro, vai ficar mais interessante, na página 99. Vai estar mais bonito ali na página 99. Menos desfocado, no caso. Ah, tá vendo uma linha pontilhada ali? Aquela linha pontilhada, pessoal, são interações, não é uma ligação. Ligação é o que tu tem na linha, não na coisa pontilhada ali, tá? Aquele pontilhado são interações que tornam a grafita ou o grafite mais maleável. É como se as camadas, as colmeias, que eu gosto de falar, elas conseguissem dar uma sambada entre uma coisa e outra, o que torna isso um pouco não, bem mais maleável, né? E distingue do diamante, por exemplo, que é algo duro, que é inclusive usado como está ali, deixa risco no vidro. Imagina, serve para riscar vidro de diamante, tá? E também é por isso que explica a questão do grafite ser um condutor de eletricidade no estado sólido. Essa forma que ele tem, tridimensional, possibilita com que ele conduza eletricidade, porque o formato espacial é propício para isso, tá? Muito bem. E aí, focando aqui um pouquinho agora no babado que eu tinha para contar para vocês, né? Da onde que vem a ideia de usar a urina como um uma potencial fonte de obtenção de ouro, tá? Que acabou não dando certo, que eu já dei um spoiler já na largada. Então, vem de um contexto histórico bem antigo, né? E aqui não vou entrar na seara aí do Rodrigão, tá? Mas só para vocês saberem, lá na Europa medieval, a gente tinha a ciência islâmica, tá? Que deu a ideia de química, né? Que significava química em Islã, alquimia,
Tá? E aí, nesse contexto da histórica, onde veio a ideia da química, da alquimia, os alquimistas, que hoje a gente chama de cientistas, eles estavam em busca de uma forma de obter ouro, porque o ouro era a referência do que hoje para nós é o dinheiro, né? O dinheiro é status, o dinheiro é poder de troca, então para eles o ouro era algo extremamente importante. Então começou uma filosofia aí de ser possível transformar uma coisa na outra coisa. Isso vem desde a época de Aristóteles, que acreditava que podia, a partir de ter uma matéria, transformar uma coisa na outra. Bem, eu sei que época viveu Aristóteles, não sei que foi muito antigo, tá? Então, isso foi se perpetuando ao longo dos anos, e aí foi se perpetuando até chegar em 1600 e pouco, onde o Hildebrand, ele, junto com a ajuda de seu colaborador, pegou e juntou 60 baldes de urina, colocou num destilador, não sei se eu tenho a foto aqui. Aqui eu fiz no Canva, tá? Essa aqui é uma visão muito simplificada da destilação que vocês estudaram no próximo módulo comigo. Então, ele destilou a urina, pessoal, junto com a areia, tá? Então, ele pegou, imagina o cheiro, misturou isso com a areia, e aí ele foi, aqueceu e viu que ficou um concentrado aqui no destilador. E aí, ele deixou isso parado, né? Aquilo resfriou e aquilo começou a brilhar. Por isso do nome fósforo, tá? Então, olha lá. Ele deu isso é que é o fósforo branco, parece um palmito, que nem eu brinco. Tá? Por que ele está embebido aqui numa substância química? Eu não sei se é a água, não sei se é alguma base, porque ele é extremamente inflamável. Então, lá, ele, embora não tenha descoberto o ouro, gente, ele descobriu o fósforo. Então, só para vocês terem noção, tá? A primeira versão da tabela periódica, vocês lembram, alguma vez escutaram quantos elementos químicos tinham? Estou falando da época de Mendeleev, que é o russo responsável. Uma média ali de 60 elementos químicos, tá? Ele foi um gênio, assim, né? Ele fez previsão da posição que iam entrar na tabela periódica outros elementos químicos, para terem noção. E que supostamente existiam. Ou que iriam ser descobertos, uma coisa meio surreal, assim, tá? E quantos existem hoje? Então, hoje existem 118 elementos químicos, tá? Então, lá na época do Mendeleev, tinha uma média, eu vou fechar a conta em 60, 65 por aí, tudo elementos não artificiais, tá? Porque na tabela periódica de hoje tem elementos que são sintetizados em laboratório, coisas que não são naturalmente produzidas pela natureza. Então, esses 65 elementos vieram de algo que está na natureza. Foi investigado por cientistas, alquimistas, e extraído da natureza. E aí, cara, imagina, ele vai lá em 1600, gente. Se a gente parar para analisar, nem é tanto tempo, tá? Não sei o que parece, mas não é. O carbono, o oxigênio, o hidrogênio já tinham sido descobertos antes disso. Então, ele foi lá e descobriu o tal do fósforo, e esse nome fósforo vem da tradução em grego, o que dá luz, tá? Então, por que a gente não usa o fósforo em branco? Você tem noção? Por que nós não usamos branco? Porque é muito bem, Luísa, é muito inflamável. Não se esqueçam que aqui, ó, que a gente tem, tá, alotrópicos de fósforo, inclusive está faltando fósforo negro aqui. Existem 3 alotrópicos de fósforo. Tá? O que a gente tem na nossa casa é o fósforo vermelho. Esse aqui que o Hildebrand descobriu foi o fósforo branco. Ele conseguiu fazer uma grana legal, ficou famoso, tá? Mas ficou famoso para o bem e para o mal. Porque ele fez grana, ganhou destaque, mas também com essa alta produção
de fósforo branco, começou a ter o quê? Um monte de problema com explosões, né? Não chegou a ponto da bomba, Luísa. A bomba, não sei se é a bomba atômica que está pensando. Não, eu espero falar sobre isso. Ah. Começou a ficar, tipo, usando do mal, assim, depois fazer explosões. Ah, tá. Beleza. Tá, não, porque a bomba atômica e a outra, outra ideia. Mas sim, aí ele começou a ter problemas, porque a galera, imagina, põe na mão do ser humano, vocês verem que E delícia. ele sempre fabricou com urina, depois puxou de novo com urina. Eu tenho problemas com a palavra sei. Não sei, mas assim, ó, ele ganhou muito destaque, porque ele virou referência, né, como o cara que descobriu o fósforo, e aí deu uma aplicação importante para o fósforo, né? E aí isso foi usado por um tempo e depois caiu em desuso. O fósforo que nós temos não é no palito. O fósforo, ele está na caixinha. E o cheiro, você gosta do cheiro de fósforo riscado? Eu amo, Agora, eu amo. eu não tô muito também. É, Eu gostei de cheiro de vela pra caralho. Também. O fósforo que a gente risca é o cheiro de enxofre, tá? Tem um cheirinho de enxofre, não é por causa do fósforo, aquele cheirinho. O enxofre é o que tá na ponta do palito e o Isso. fósforo é o que tá na... É, são vários compostos químicos que tem ali, tá? Mas o fósforo, ele foi propositalmente colocado na caixinha para uma questão de segurança. Então, nos desenhos, né? Vê, riscando o fósforo no chão ou no sapato para ligar, acender a chama, isso é uma licença poética, tá? Porque não faz sentido. Deu para pegar a visão? Muito bem. Bom, falando óbvio aqui para vocês, né? O que que é? Eu tenho uma molécula é só quem faz ligação covalente. Pode ser que vocês já me pegaram falando equivocadamente, chamando de molécula algum composto salino, tá? Mas aí desconsiderem, tá? Molécula só se aplica para substâncias que fazem ligação covalente, tá? E aí eu pergunto para vocês, ó, em relação ao número de átomos. Eu tenho 3 átomos. Quantos elementos eu tenho aqui? Isso. Essa é a diferença de elemento para átomo, tá? Átomo é o mundo real, elemento é a forma de representar os átomos. E não esqueçam que eu já dei aula disso para vocês, menos para o Luiz e para o Roberto, não sei se eu falei já. O hidrogênio. Quantos átomos de hidrogênio diferentes existem na natureza? 3. 3 átomos de hidrogênio, tá? O ítrio, o prótio e o trítio. São nomes que vocês não precisam decorar, tá? Mas todos esses átomos de hidrogênio se tratam do mesmo elemento químico, o H, mas são átomos diferentes. O que que esses átomos de hidrogênio têm igual e o que que eles têm de diferente? Tem. Pense que o número atômico, o número de prótons, é o CPF do elemento. Também, né? É uma forma lógica. São isótopos. São isótopos. Porque para criar os óculos tem que ter números de próximos diferentes, numeradores diferentes. Ou não? Não. Vai só juntar uma quantidade de átomos de hidrogênio, não, de carbono, de oxigênio, de fósforo, É que de eu enxofre. sempre tenho tipo, a relação do carbono 12, carbono 14, tipo. São isótopos. Tem massas diferentes, mas o número atômico é igual. Porque no momento que tu põe um número atômico diferente, não é mais o mesmo elemento químico. A alotropia é só quanto ao arranjo. Arranjo de átomos. Não só isso também. Que a URGS veio para. Em relação à emissão radioativa. Eu já mostrei para vocês a questão do ferro. Vocês dois não eram meus alunos aí. Existe na natureza o ferro. O ferro tem o quê? 26 prótons. Olhem para mim aí. Em algum lugar. Google, pode ser. É. Não sei se ferro é 26 no número atômico, é a massa. Eu acho que é o número atômico.
Coisas que tu só aprende indo para vestibulares mais rigorosos. O ferro existe. O ferro com 26 prótons é padrão. Tá? Não tem nenhum outro ferro, não existe. Se tem um número diferente, não vai ser ferro. O que que tu tens? Tu tens massas diferentes. O que que leva a ter um número de massa diferente? O número de nêutrons. Porque o número de massa é o somatório dos prótons mais os nêutrons. Isso vai te proporcionar massa distinta. Então, tu tens isótopos de ferro e tu tens alotrópicos de ferro. Não. Tu tens, agora eu não sei se é alotropia ou tu lembra da questão? É isótopos. Tu tens isótopos distintos porque... Para aí, não estava bobagem. Joguei essa questão para vocês na turma, não joguei? Aonde que a gente. Eu não tenho uma folha de questão. Não. Não, Para aí que eu vou pegar no... Vamos lá que eu vou pegar essa questão e vou jogar de novo, para não falar bobagem. Achei a questão aqui. Tá, louco. Abram aí, meus amados. Olha lá. O ferro é um dos mais importantes metais utilizados pelo homem desde a antiguidade. São dadas as seguintes informações sobre o elemento ferro. Tá? O ferro tem 4 isótopos, ó. Estáveis naturais. Com massas o quê? Diferentes ali, ó. 5,4, 5,6, 5,7 e 5,8. O ferro pode ocorrer nos compostos na forma de cátions ferro 2+, ferro 3+. O ferro pode apresentar formas de alotropia, tá? A alotropia, que a gente fica focada no número de átomos de ferro e na configuração de interação e ligação, a alotropia também é explicada pela emissão de radiação, alfa-gama. Isso a URGS está te afirmando, tá? Então, para além do que vocês veem, costumam ver de básico, no cursinho, comigo, enfim, vocês vão ter aí a alotropia sendo explicada também pela radiação alfa-gama. Para matar, né, gente? Tá? Bom, resposta, vocês lembram? É a letra E, não é? Não lembro. Vamos lá. Letra A. Apenas o isótopo 56 do ferro é capaz de formar cátion ferro 2+. Mentira. O íon ferro 2+, o íon ferro 3+, é a perda de elétrons. Não tem nada a ver com mexer no núcleo do átomo para dar uma massa diferente, tá? Mentira isso aí. Letra B. O ferro alfa é formado pelo isótopo ferro 54 e ferro 56, enquanto o ferro gama é formado pelos isótopos tal e tal. Mentira também. Tá? Misturou a alotropia com isótopo. Letra C. Os cátions ferro 2+ e ferro 3+ são originados de átomos de ferro com diferentes números atômicos. Não, nem pensar. Se é ferro, tem que ser o mesmo número atômico. Letra D. O ferro alfa origina os cátions ferro 2+ e o gama o ferro 3+. Mentira também. Na hora, tudo faz sentido. E aí cai na mesma ideia do simulado da questão do benzeno. É um detalhe, cara. Só estudando muito. A melhor forma que você tem de aprofundar a química é fazendo questões de vestibular para militar no Rio de Janeiro. Vestibular militar. O Marcelão sempre me falou isso, se tu quer ficar craque em química e dar aquela mega filtrada, vai para o vestibular no Rio de Janeiro militar, que lá vai aprender coisas que tu não encontra assim no básico. Então, sempre quando eu pego umas questões muito pontuais, vamos ver se eu faço um reel disso aqui. Muito pontuais da URGS, eu digo, pá,
Então, Deus nos ajude. Deus é maior. Tá? Foi bom pra gente até já. Então, a holotropia também tem a ver com emissão alfa e gama, viu? Muito bem. Nunca tinha também. Ah, mas aqui não vou dar uma olhada. Tá? Mas, ó, não esquece. Se é o mesmo número atômico, tem que ser o mesmo elemento químico, tá? O hidrogênio, ele tem a massa 1, a massa 2 e a massa 3. O que está mudando é que quando é a massa 1, só tem um próton e não tem nenhum nêutron. Quando tem a massa 2, tem um próton, tem um nêutron. E quando tem a massa 3, tem um próton e tem 2 nêutrons. Deu para pegar a visão? Foi. Ah, eu tão empolgada aqui falando para você. Muito bem. O que eu ia mostrar aqui? Agora já nem lembro mais. Que eu disse, não, deixa. Ah, vocês estavam discutindo a questão da densidade, é isso? Tá. Vamos pegar, vamos aproveitar. Vocês, por enquanto vocês discutem essa questão, eu vou mandar mais eu vou mandar uma lista de questões sobre essa parte do conteúdo de vestibular. E um pouquinho de Enem. Porque densidade é uma coisa que faz sentido ser cobrada na prova do Enem. Ela gosta de cobrar as propriedades dos materiais. Inclusive, vou aproveitar, já te passo a palavra, tá, Clarinha? Não, eu já descobri tudo que Tá, depois que a Clarinha descobre, vão ali na página inicial, tá? Eu vou contar algumas coisas ali rapidamente com você. Eu vou fechar isso aqui, porque eu tô congelando. Tá muito Ai, frio assim, sim. né? Tá vindo bem aqui, Bela. Tá vindo bem aqui. Ai, aqui tá vendo aqui quentinho. Ah, Ai, escutando aqui, ó. Ah, Olha, que legal. então, até que não dá para me fechar. Olha lá. Os estados físicos é uma coisa que vocês leem, né? Se quiserem, tá? Que é bem básico. As propriedades organolépticas. Não menosprezem essa parte. Tá? Porque é muito idiota. Não, mas faz sentido, tá? E nem gosta de fazer essas provocações aí na parte de propriedades dos materiais. Tá? Então, propriedades organolépticas, a gente tem ali a cor, o brilho, o sabor, o odor. E em relação às propriedades específicas dos materiais, eu vou ter o quê? Eu vou ter a densidade, e aqui dá para trazer tanto um olhar teórico quanto um olhar prático, tá? Na aula aqui da semana que vem eu vou focar bem mais em detalhes na densidade, na parte de cálculos, principalmente quando ele quer uma densidade a partir de uma mistura. Quando, por exemplo, mistura um álcool com a água, vai ter uma densidade. Vai ser a densidade de quê? Como que eu calculo? Tá? Diferença de evaporação para ebulição, eu já comentei numa aula, né? Que a gente tem a mudança de estado físico do líquido para o gás, e dependendo da temperatura, né, do cenário que isso aconteceu, eu vou chamar isso de ebulir, evaporar ou calefazer, né? Então, tudo está vinculado ao contexto. Muito bem. Parte de solubilidade que a gente tem, a saturada, insaturada e supersaturada, fiquem à vontade se acharem importante dar uma lida, mas fiquem tranquilos que no módulo de soluções eu vou trazer esse olhar mais teórico, onde eu vou falar também, a aula de soluções eu divido sempre em duas aulas. A primeira aula toda mais teórica, falando sobre percentualidade e gráficos e afins, e a outra aula de soluções eu trago o cálculo. Tá? Pressão atmosférica na página 7 ali, pessoal. Pressão atmosférica, olha como vai acontecer a nossa vida. A gente vai entrar no estudo dos gases, no primeiro módulo da próxima fila, depois em soluções. Aí vocês vão ver teoria das soluções, cálculo das soluções, e depois a gente entra num assunto que eu sou muito fã, que são as propriedades coligativas, que tem a ver com solução. Vou mexer em algum cenário ali da solução, de forma a mexer no ponto de ebulição, no ponto de crioscopia, na osmose, e aí vai ter ligação com a pressão atmosférica.
né? Que é o que a gente está aqui em cima e que a gente não está enxergando e que certamente em algum contexto o professor de física também, né, dá uma abordagem em cima da pressão, né? Da onde usa a pressão. Enfim, daí eu também vou falar de pressão atmosférica para vocês lá em propriedades coligativas, principalmente. Tá? Porque aqui tem uma definição da pressão atmosférica e lá eu trago um olhar mais aplicável ao cotidiano da química, onde eu vou relacionar por que que tu consegue mexer no ponto de ebulição quando tu adiciona um salzinho para fazer o miojo. Deus livre, né? Eu não como miojo. Quem nunca, né? É a primeira pedra. Mas o miojinho, ou o macarrão, ou a batata que vocês vão fazer, uma batata cozida, se vocês adicionarem sal na água, que entra em fervura, por que que isso vai mexer no ponto de ebulição, né? Tem uma relação com pressão atmosférica, com pressão de vapor, e que vai acabar, então, trazendo como consequência essa alteração do ponto de ebulição, vai aumentar a temperatura de ebulição. E aí vai conseguir cozer mais rápido o alimento. Tá? Mas aí a gente deixa para falar depois. Tá? Muito bem. A questão ali, ó, na página 6, também, manjo super bem o que é condensar, sublimar. Tá, mas dá para dar uma enrascada na mente de vocês, trazendo um olhar, contar uma historinha complicada e chegar lá nas 5 alternativas e vocês terem que falar. É sublimar? É liquefazer? Dá para complicar, tá? Então, vimos bastante aí do que tem nesse primeiro módulo, tá? Então, a Clarinha vai focar aí na questão, eu vou procurar aqui no meu drive uma lista principalmente da parte de densidade vinculada a propriedades, que serve para fixar o conteúdo. E aí também fica do Enem, que o Roberto vai entregar impresso para vocês, tá? Muito bem, deixa eu ver, será que o Luiz está aí ainda? Deixa eu fechar isso aqui. Oi, Luiz, querido. Não é difícil. Bom dia. Tá, ó, ele disse que os dois usam a mesma de energia, tá? Oi, professora. Oi, querido. Eu vou procurar umas questões aqui para jogar ali no grupo, tá? Tá. Então, eu vou descobrir a massa. Aí, eu boto na massa de densidade. Como aqui está dando primeiro, aí eu boto 40 ml, e aí descobrir a massa. Tá, isso eu cheguei. Aí, eu quero descobrir a quantidade de calorias, porque os dois é a mesma. E aí, eu já tenho. Então, eu tenho nessa forma. Calorias por grama. Aí, eu tenho quantidade, depois eu descubro calorias. Aí, eu pego o outro, ó. Eu pego o etanol. O etanol é menos 6. E a caloria eu descobri para os dois. Então, eu descobri quantos gramas. E agora que eu tenho a grama e a densidade, eu vou descobrir o volume. Sim. Só tem que seguir uma lógica, né? Se tu escolher no meio. Exata. É a organização de o que eu quero. Então, falar vários, ela foi bem direta. E daqui a pouco já nem sabe mais o que Nem tá sabe. fazendo. Tá. Mano, essa questão me lembra um negócio que eu queria compartilhar com vocês. Eu tô dizendo que eu te contei do Doodle, né? Deixa eu ver falando do Doodle. Não. Mas ok. Quando eu estava estudando uma questão disso daqui, mais ou menos, tá? Desse conteúdo. E não é isso aqui, mas eu vou compartilhar o que eu achei interessante. Ele dava, tipo, o metano, o octano e mais um composto. E ele perguntava quanto de energia era gerado por molécula de CO2. O que tinha que fazer? A combustão é C mais O2 igual a CO2, mas no caso não era C, era metano, era octano. A gente tinha que montar, tinha que balancear, encontrar o número de CO2 e aí dividir cada negócio desse pelo número de CO2. E a gente, olha o atalho que um cara ali comentou, que essa outra forma é legal, eu aprendi muito com a cara das pessoas. Em vez de pegar, montar a equação e balancear,
ver quantas moléculas de carbono tem na molécula original, tipo, no metano, CC4, vai ter 6 e vai ter 4 CO2. Não precisa fazer todo o balanceamento. Exato, ocupa muito tempo. Então, deixa eu falar balancear e De como vai usar o combustível e o CO2. Então, se tem CO8, a mais 18 tem 8 CO2. Logo, você pode dividir por 8. Oi? com confiança da gente. Não, isso não é tipo maracutaia de pode. Não, o balanceamento sempre vai dar um número de CO2 igual ao na combustão, C mais O2. Porque o único lugar que pode vir o C O C ali. é o C. Tá. O O2. Sim, faz sentido. Isso chegou. Sim, Mas eu adoro. eu também. Eu não faço ideia de como é que faz. Eu não fiz conteúdo. Você tem que cancelar 50 É mesmo. Vai multiplicando, invertendo. Eu faço É ideia. muito bom. Tem três formas de fazer. Tem valendo, né? Tem dois, você faz, tem dois, no outro tem que ser dois também. Eu vou multiplicar tudo por 2. Aí não, no outro tem que ser 13, aí multiplica tudo por 3, outro divide. Aí vai cortando. Nós ainda vamos chegar nessa altura. Sim. Sim, próximo. Mas tipo, aqui ele vai chegar nem aqui, só vai ficar com isso aqui, entendeu? E eu Aí tu tem dois aqui. E aqui a única que tem tentação que tem esse final é a segunda. tá, Tem que ter dois, a gente precisa tudo por 2 para ter. ok. Aí, se 2 CH4. A única que tem CH4 é a primeira, então a gente está com 2. E aí o resto vai contar. Tipo, aqui eu tenho 2 CH2, ó. Aqui eu tenho 2, então eu posso cortar, o outro posso cortar. Então, é muito legal. No final, você sabe o que precisa. Para poder lembrar de equacionar, de multiplicar e dar para cá. Química ou eletroquímica é melhor? Eu gosto assim. Eu também. Mas eu sou horrível com isso. Tem que me falar o que é. Baixa aqui, baixa. Na hora que eu queria falar É, pra ele você. pode confundir, né? Gosto. Ah, não, deixa eu até mostrar. Ela tá assim. Quer dizer, na É, eu acho melhor. filha, né? Tá, amados do meu coração. Pro Luiz que tá online aí também, tá, Luiz? Abram, então, eu aproveitando ali o que eu falei da questão, tá? Eu vou até jogar o áudio da minha cunhada, para quem não estava na aula. Eu sou um anjo. Bem narcisista, né? Não, não vou fazer. Ela botou, acho que aprendi isso só na faculdade. Viu, próximo? Foi Tem que ter uma Meu Deus. Tá? E aí, beleza, eu botei um textinho ali, um material que eu achei aqui num grupo de uma turma que eu dei aula ano passado sobre ressonância, para dar uma lida, nunca é demais, tá, meus amados? E coloquei também a lista que eu prometi extra ali para vocês. Se vocês abrirem, então, na química dos exercícios ali, vocês vão ter Enem PPL, uma de 2014, que é de boaça fazer. Enem 2010, segunda aplicação, que não é tão fácil de fazer. Uma questãozinha chatinha de pensar. Outra do Enem de 2001, de densidade. Aí ele quer, eu acho que ele quer saber a densidade média, alguma coisa assim. Tá? E temos mais alguma do Enem? Não, acho que do Enem. Ah, temos sim. Outra 44 do Enem, questão 44. Também relacionada à densidade. Vocês viram ali, né? Então, não se enlouqueçam, tem 50 questões, não briguem comigo, tá? É isso que ele vai imprimir? Não, Não, ele vai imprimir as do Enem. As Aqui no material, né? Isso, as do Enem. As que é para entregar para as meninas que estão aqui, para o pessoal. Eu pego muito escrever, outro chegou a mandar para mim. Não, eu botei ele ontem no grupo do portal. Tá aí com o WhatsApp do portal. Não. Tá, olha só. Eu tinha no caso do número do portal. Isso, ó. Eu mandei ontem aqui, ela Ah, tá. Então não. é com logo.
Ah, beleza. Que ela tem que imprimir com logo. É só imprimir. Imprimir só essa primeira parte e a segunda parte aqui, ó. Então, esses dois primeiros tópicos que estão contando para o pessoal aqui da turma, Uhum. que é o sobre propriedades da matéria e sobre transformações da matéria. E assim, tu já, e o Roberto também tem. Vocês têm a versão completa. Então, é os dois primeiros tópicos que aparecem nas questões que as meninas não têm, que o Luiz não tem também. Tá? Daí tu imprime e entrega. Eu posso até mandar isso no grupo para vocês também, Agora, se vocês não. quiserem. E para vocês aqui, imprime as outras também. Eu só não gosto de ficar mandando porque não tem o logo de portal, e a Ana fica chateada e tal. Então. Ah, tu gosta do... Mas imprime. Sim. Só. Aí, qualquer coisa eu coloco logo para não dar estresse. Sei lá. Acho que eu estou tarde, Não peguei pra você. Acho que ele falou. Só porque eu não quero também trazer problema para ninguém, entendeu? Mas eu sei que tem que ter aluno realmente, né? Mais padrão, mais organizadinho, tá? Mas essas outras você já trava as dúvidas, viu, Luiz? Traz as suas dúvidas semana que vem. Embora tu não esteja aqui, dá para tu ir olhando as questões que eu coloquei ali no grupo. Os dois primeiros tópicos que aparecem ali no grupo, vocês já podem fazer. Luiz, tu te inscreveu para o Enem? Sim, Então tá bem. Então tá, querido, por hoje é só, viu? Bom final de semana para ti. igualmente para todo mundo aí. Tá, querido. Tchau, Luiz. Beijo. Eu deixo ligado aqui para a próxima aula ou... Eu acho que na Ju vai. Pode, vamos. Tudo na beleza, não tem que fazer. Tá, beleza. Vou deixar aí. Vou deixar no mudo por enquanto, que não começa a aula, pode ser? Vou pausar a gravação.